Olá! Devido à pandemia, nós não podemos estar juntos, mas vamos continuar estudando. A partir de hoje eu vou soltar vários vídeos curtos falando sobre os assuntos específicos para a prova de vocês. Esse primeiro vídeo é um vídeo geral para as turmas de 6º, 7º, 8º e 9º, pois todos os assuntos de vocês passam pelo gênero narrativo. Então esse primeiro vídeo é para falar sobre os elementos da narrativa. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, tentem pausar, verifiquem o conteúdo que vocês têm escrito no caderno, os exercícios, as atividades que nós já fizemos no livro, releiam, porque a interpretação de texto é importante para vocês. Vocês têm uma primeira revisão, que é de produção textual. Mas já adiantando, a prova de vocês é de questões. Eu vou mandar uma próxima revisão e vocês receberão imagens de resuminhos, mas são coisas que vocês já têm no caderno, mais para ajudar vocês a estudar nesse momento. O gênero narrativo ele possui 5 elementos, e são esses 5 elementos que ajudam vários outros textos a entrar nessa classificação de gênero narrativo, como o conto é um gênero narrativo, a fábula, a parábola, conto social, conto psicológico, todos esses gêneros textuais que nós estudamos ao longo do primeiro bimestre. Para compor o gênero narrativo, existem 5 elementos. Desses 5, nós temos o personagem. Esse personagem, ele pode ser um personagem principal, ele pode ser um personagem antagonista, um protagonista no caso, o personagem antagonista e os secundários. O protagonista, como o nome já fala, é o que vai protagonizar a história, é o principal. Nós temos o antagonista, que geralmente é o que se opõe ao protagonista. Não necessariamente ele é o vilão. Na maioria das vezes mas não necessariamente ele vai ser o vilão. Pode ser uma situação, só que ele se oponha ao protagonista. E nós temos os personagens secundários, que não têm tanto destaque na narrativa, mas ajudam a compor. Além disso, nós temos o espaço. O espaço é o ambiente da história, onde essa história está sendo contada. Por exemplo, se for uma história num ambiente escolar, eu vou descrever todo o ambiente da escola. Então, esse é o espaço da história, o ambiente. Nós temos o tempo. O tempo, ele pode ser tanto cronológico como um tempo psicológico. O tempo cronológico é o que vai seguir uma ordem de tempo. Ele pode seguir uma ordem de manhã, tarde, à noite, ou de semanas, ou meses, anos, mas vai seguir uma ordem de tempo. Já o tempo psicológico, não. O que vai definir o tempo psicológico é os sentimentos do personagem, como ele vai avaliar cada uma daquelas coisas. É como, por exemplo, um filme que começa com um final e aí a partir disso a gente vai descobrindo o meio, o início. Então esse é o tempo psicológico. Além disso, nós temos também o narrador. Esse narrador, ele pode ser tanto um narrador personagem, um narrador observador, pode ser, por exemplo, um personagem secundário que conta a história, ou um narrador onisciente, que ele não está fazendo parte da história, mas ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe os sentimentos do personagem e vai descrever tudo. Por último, nós temos o enredo. Esse enredo é composto por... Ele vai ser composto pela situação inicial, pelo desenvolvimento de um conflito. Para uma história de fato ser interessante, ela tem que ter um conflito, ela tem que ter algo a mais que deixe as pessoas curiosas. Então, vai ter um conflito em si, o clímax e o desfecho. O clímax é o ponto máximo da história. Quando a gente está lendo aquele livro, fica ultra mega curioso para saber o que vai acontecer. Então, esse é o clímax. E por último, o desfecho, como a história vai se encerrar. Revisem tudo que vocês já têm. Essa foi a primeira aula. A próxima vai ser sobre os primeiros assuntos que nós estudamos. Espero que vocês estudem em casa e se preparem para a prova. Tchau!